Eu apresento a todos os irmãos e irmãs a minha saudação. Eu lhes desejo muita graça, muita sabedoria e muito entendimento a respeito de todas as verdades que lhes ensinamos, a respeito da vontade divina, a respeito da vontade preciosa e soberana do nosso Consolador, e que, portanto, sendo muito sábios, saibam sempre guardar no fundo de sua alma como um precioso tesouro esta fé que constantemente procuramos alimentar em seus corações. E vigiando muito, procurem vencer sempre qualquer afirmação que venha se opor aos nossos princípios doutrinários, a fim de que tanto o seu espírito como os costumes de sua vida estejam sempre norteados pela mais perfeita verdade e pela perfeição da doutrina que o Santo Consolador revelou e revela para esta Igreja Apostólica. Então eu lhes falo alguma coisa hoje sobre a criação divina, o poder criador do nosso Pai e o poder que Ele exerceu para criar a criatura humana. Esta afirmação os irmãos ouvem constantemente dos nossos púlpitos, que Deus criou a raça humana e que criou com determinados objetivos pelos quais Ele tem lutado através de todos os anos e através de todos os séculos. A criação do homem, ou a criação da criatura humana, por Deus, sempre foi aceita como uma verdade que não pode ser contestada. E sempre foi aceita como uma das coisas mais preciosas que Deus criou. A criatura humana é considerada a coroa da criação divina. Por isto que Deus, o nosso Pai, segundo está afirmado no texto, ou nos textos da Bíblia Sagrada, e segundo foi confirmado através de todos os tempos, pela palavra dos profetas, e até mesmo pela palavra de Jesus, nosso amado Salvador, não só quando ensinou pessoalmente no passado sua doutrina, como também nos tempos presentes, ensinando e recordando a mesma doutrina, através do Consolador e desta Igreja. Todos foram unânimes em afirmar que Deus foi criando, num espaço de tempo, as coisas úteis, precisas e necessárias. E, logicamente, Ele teria que criar primeiro o universo e dominar este universo para depois fazer a criatura. E foi o que Ele fez muito sabiamente. Ele preparou tudo como quem prepara um precioso lar. E, por último, criou então o homem, a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança dele, Deus, e a semelhança dos seus santos. E depois do homem, criou a mulher. Eu lhes digo que não se trata de uma fábula, não se trata de coisa inventada. É uma verdade doutrinária que foi muito combatida através dos séculos. E principalmente homens que querem, homens e mulheres, pessoas, que querem dar explicação a todas as coisas, principalmente também a respeito da origem da vida, mas dar uma explicação material ao assunto. Muito afirmaram, muito escreveram, mas nunca conseguiram tirar do coração da maior parte
do povo existente nesta terra, esta verdade suprema, de que a criatura foi criada por Deus. Porque esta fé e esta confiança, esta verdade, faz parte do próprio espírito da criatura. Por isto mesmo, pode a pessoa encontrar-se muitas vezes em estados muito deploráveis, até moralmente falando, mas acontece que ela nunca se esquece de Deus totalmente e dificilmente blasfema contra Deus, embora nem sempre as afirmações que fazem sejam aceitas diante do nosso Pai. Mas eu lhes digo que quem duvida do poder de Deus ao criar o homem, não crê em Deus. Não adianta falar em Deus e nem falar em santo nenhum. Porque negar a Deus o seu poder criador é negar a própria existência dele. Então, aquele que diz que crê em Deus e que crê que existe uma força espiritual suprema do bem, logicamente deve crer que todas as coisas que ficaram afirmadas e que foram passando de geração em geração, comprovada pela palavra e pelos ensinos de muitos homens de Deus e também por muitos escritos que milagrosamente foram conservados e guardados, todos quantos creem nisto tudo, naturalmente provam que creem em Deus, mas quem nega isto, nega a pessoa de Deus. É o que se dá também no tempo presente. Falarem em Jesus e negar a Jesus o poder criador, inclusive especialmente de formar santos, e de ter enviado o outro Espírito Consolador, porque pôde formar uma santa, é negar a Jesus, então não adianta falar nele. Por isso é que há muitos religiosos que não são aprovados diante de Jesus, porque negam a ele o seu poder supremo, o de formar santos. Assim também se dá com Deus. Falar em Deus, mas querer achar outras explicações para tudo quanto foi criado, é negar a própria pessoa de Deus. Por isto é que nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que entre os apostólicos haja sequer uma sombra de dúvida a respeito deste assunto. Porque é uma impiedade muito grande negar a Deus o seu poder criador, o que ele sempre provou desde os tempos mais antigos, não só quando criou o universo e a criatura humana e todas as coisas habitáveis e também todas as coisas com princípio de vida, como até os animais, as aves, os peixes e assim por diante. Mas negar a Deus o seu poder criador é negar a Ele mesmo. Por isto é que eu disse, nós não podemos permitir que na Igreja Apostólica haja alguém com uma sombra de dúvida em seu espírito a respeito desta verdade. Porque a fé no poder criador de Deus, a fé em Deus e a fé em todo o seu reino e em todos os seus santos é coisa preciosíssima para a verdadeira Igreja de Deus na terra. Mas, para nós apostólicos, é indispensável esta confiança e muita vigilância neste sentido, porque nós atravessamos dias difíceis, em que, como ainda há pouco tempo lhes disse, com a multiplicação da ciência humana, com a multiplicação da sabedoria humana,
também multiplicaram-se muitas ideias diferentes, esquisitas espiritualmente falando, e que, embora partam de corações que digam até certo ponto crer em Deus, entretanto, são ideias que deturpam a fé e que procuram tirar a glória divina. Por isto é que esta igreja precisa vigiar muito em todos os pontos de doutrina, inclusive neste. Nós lemos, por exemplo, em nosso livro Evangelho do Reino dos Céus, página 21 e versículo 1, a transcrição do que está no texto da Bíblia Sagrada no livro de Gênesis. Depois de haver Deus criado os céus e a terra e todas as coisas neles existentes, conforme descreve a Bíblia Sagrada no Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, disse Deus assim: façamos o homem à nossa imagem, a imagem dele e de todos os santos. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E assim criou Deus o homem. Vejam que, em primeiro lugar, a perfeição de todas as coisas criadas é a maior prova que se apresenta de que Deus realmente foi o Criador da própria raça humana e do universo e de todas as coisas que existem, tanto no globo terrestre como no firmamento. Não só pela perfeição das coisas criadas, ao ponto de não há, até hoje, uma explicação mais sábia para tudo o que foi criado, a não ser este princípio religioso, de que Deus criou tudo. Não há explicação nenhuma que não deixe dúvidas, a não ser a religiosa. Mas entendam que, para nós, apostólicos, o que é essencial são as provas que ficaram através dos próprios textos bíblicos e também, é lógico, as nossas provas atuais. A prova mais antiga é esta, que eu lhes li há pouco, que Deus criou todas as coisas e criou com perfeição, como eu disse. Quem examina o seu próprio corpo só não crê que o seu corpo que a origem do seu corpo vem de uma criação perfeitíssima e de muito poder, uma pessoa que seja muito egoísta e muito orgulhosa. Porque o corpo humano é uma perfeição absoluta, em todos os sentidos, de tal maneira que se uma parte pequena do corpo vem a falhar, a máquina muitas vezes se desconjunta toda, porque há uma perfeita interligação, desde os dedos do pé até os nervos do cérebro. Tudo é perfeito. De maneira que, como eu disse, só não concorda que Deus foi o Criador de tudo uma pessoa ou muito ignorante. Me desculpe quem guardava qualquer dúvida a este respeito. É uma prova de insensatez e de ignorância, ou então de muito orgulho, porque não quer confessar que Deus e os seus santos, inclusive Jesus, é superior a tudo e a todos. Mas, além da palavra deixada escrita nesse livro, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, que segundo consta foi escrito pelo santo profeta Moisés, nós temos as afirmações de todos os profetas, cujos profetas exerceram o seu ministério de espaço em espaço de anos. Passaram-se anos entre um e outro, e todos afirmando as mesmas coisas, como eu ainda lhes mostrei durante algumas semanas seguidas. E também nos Salmos, poesias preciosas, a maior delas escritas pelo rei Davi, nós encontramos importantes afirmações a respeito da pessoa de Deus como supremo Criador
de todas as coisas criadas. Mas além das palavras proféticas dos profetas do passado, nós encontramos também a palavra muito sábia, é lógico, da própria pessoa de Jesus, porque ele apontou o seu Pai como a origem de todas as coisas existentes na terra. E além da palavra de Jesus, no passado, nós temos a palavra dos santos apóstolos, cujos apóstolos confirmaram em grande parte o que os profetas falaram, afirmando que Deus é o Criador, foi o Criador e é o mantenedor de toda a vida e de todas as coisas existentes neste globo terrestre e também no seu reino. Porque muitos santos ele criou e lá estão com ele, reinando por toda a eternidade. Mas para nós apostólicos, o testemunho mais precioso é o do Consolador. E de Jesus através do Consolador. O testemunho de Jesus agora. Por isso é que eu disse que não se desculpa um apostólico apresentar outras explicações, principalmente para a origem e a existência do homem, da raça humana. Porque todas as afirmações existentes são materialistas e negam a Deus o poder que ele tem. Então o apostólico não pode concordar com isto. Mas o apostólico não pode discordar desta verdade de que Deus criou todas as coisas existentes, todas as coisas boas, vejam bem, e criou a própria raça humana, e segundo diz o texto, a sua imagem e semelhança. Não foi só uma imagem espiritual que ele procurou colocar na criatura humana, porque criou o espírito, criou semelhante ao espírito dele. Mas o próprio corpo humano, em parte, tem semelhança divina. É que o homem se degenera, o homem se deturpa. Mas Deus é um ser sentado no seu trono de glória, perfeitíssimo. Só que a sua santidade e a sua perfeição é tão grande que nem os santos que lá reinam com ele podem encará-lo perfeitamente. Mas ele reina através de todos os tempos numa origem insondável. E a prova de que o seu poder é absoluto é a maneira como ele mantém todas as coisas criadas. Por quê? Pela multiplicação do pecado, pela ruindade do coração humano, pelas guerras e tantas coisas terríveis que existem no mundo, isto já era para ter se acabado tudo. E não se acabou porque Deus não deixa. Então ele não só criou, como ele mantém a perfeição das coisas criadas. E luta, inclusive, para ganhar santos para o seu reino. Mas, como eu ia dizendo, para nós, a expressão e a afirmação máxima é a do Consolador, ou seja, de Jesus através do Consolador e dela através do nosso irmão Aldo. Por isso, para o apostólico não pode existir dúvidas e o apostólico jamais deveria concordar em pensar, sequer a longa distância, de que o homem pode ter tido sua origem num aperfeiçoamento conseguido através dos séculos, inclusive vindo de um animal. Não se pode pensar que um apostólico tenha, por um segundo sequer, a tentação de concordar com uma coisa destas. Por quê? Nós temos a nossa organização firmada no Consolador. E cremos no Consolador formado por Jesus. E cremos que este Consolador, a Santa Vó Rosa, dirige esta igreja. E cremos, e todo apostólico tem a obrigação de crer nisto. Se não crê, não seja apostólico. Que ela, já na vida do corpo, durante os seus 16 anos de ministério na parte final de sua vida terrena, muitas vezes subiu ao Pai e foi levada diante do seu trono e ouviu a sua voz
e contemplou a pessoa dele até onde pôde resistir o espírito dela. Então, nós não precisamos ir buscar, por exemplo, Moisés, há tantos séculos atrás, porque Moisés viu a Deus. Mas não precisamos ir buscar Moisés lá tão longe. Não precisamos ir buscar a afirmação de Isaías, por exemplo, tão longe, que teve uma visão magnífica do trono de Deus. Não precisamos ir buscar a afirmação de Elias, que também teve visões extraordinárias, de Daniel. Nós citamos isto para mostrar que a nossa fé tem base, desde o início de todas as coisas. Mas para nós o fundamento maior é a afirmação da Santa Vó Rosa. E quem duvida disto, duvida dela, acha que ela mentiu, duvida de nós, os dois que formamos direção com ela desde o princípio, porque fomos as testemunhas deixadas na terra para podermos afirmar o que ela viu, o que ela ouviu, o que ela aprendeu e o que falou a respeito de Deus e de Jesus. E duvidam do nosso irmão Aldo, que nos tempos, já há 20 anos, não são 20 dias. Entendam que são 35 anos de igreja, sempre falando as mesmas coisas e afirmando e provando as mesmas coisas. E o ministério do nosso irmão completa 20 nesse próximo mês de outubro, em tudo concordando com ela. Então, entendam que ao afirmarmos que Deus é o supremo criador de tudo e o supremo criador da raça humana, nós não estamos nos baseando em fábulas, não nos interessa se existiu o mesmo jardim muito bonito, se deixou de existir. O que nos interessa são as provas infalíveis daqueles que já o ouviram e o contemplaram. Como os apóstolos testemunharam, principalmente, se não me falha a memória, São João, que falando a respeito de Jesus, disse que ele falava com provas infalíveis daquilo que viu e daquilo que ouviu. Assim nós podemos dizer, nós não nos baseamos em fábulas, mas nos baseamos em revelações concretas, porque temos a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, e sabemos que ela jamais mentiu por coisa alguma, e muito menos no sentido de doutrina e no sentido espiritual. Temos o testemunho da direção desta igreja, nos anos em que éramos os dois com ela, e temos o atual testemunho importantíssimo do nosso estimado irmão Aldo, que, como eu disse, há 20 anos manda e dá ordens para se pregar as mesmas coisas, como estou fazendo hoje. Portanto, para nós apostólicos, não há sombras de dúvida, não pode haver, de que Deus foi o Criador do homem, e Ele é o Supremo que reina sobre esta igreja e sobre a nossa vida. E precisamos em tudo saber glorificar o seu nome, com o exemplo da nossa vida. Mas eu devo recordar ainda, não para acusar quem quer que seja, mas para tirar qualquer sombra de dúvida que tenha ficado em algum coração. Porque nós estamos vivendo em tempos em que, num certo ponto, foi grande o avanço da criatura humana, por causa da cultura intelectual. Eu não condeno cultura intelectual, bem entendido, quando bem usada. Mas, ao lado deste avanço, deste crescimento intelectual, são feitas afirmações que não se baseiam no sentido espiritual. E são afirmações de criaturas que já num passado muito distante tentaram por tudo provar que não houve criação divina. E entre todas estas ideias, há duas que se avolumam e que tomaram conta de muitos espíritos, porém nunca foram inteiramente provadas.
A primeira delas é a palavra da ciência, que quer explicar a origem, por exemplo, dos astros. E dizem que foi uma explosão muito grande que se deu em determinado momento e surgiram os astros. Tudo bem. Mas quem que fez esta explosão? Quem fez haver a explosão? Quem separou a água da terra? Quem deu origem a esse firmamento? Quem deu origem à luz que governa o dia e que governa a noite? E assim por diante. Isso eles não podem explicar, eles só dizem que foi lá a grande explosão. Para nós, tenha havido explosão ou não, aconteceu algo de extraordinário quando Deus ordenou e todas as coisas foram encaixadas no seu lugar. E surgiu o firmamento, porque Deus disse, haja as estrelas, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e assim por diante. Mas, outra afirmação, que através dos séculos sempre dominou uma parte dos corações, é que o homem se aperfeiçoou do macaco. Porque o macaco, em certas origens desse animal, porque ele é dividido em muitas espécies, e certas espécies desse animal se assemelham muito com a criatura humana. Então eles dizem que o homem veio do macaco, que foi o macaco que foi se aperfeiçoando através dos tempos e chegou no homem atual. Tudo bem. Agora nós, religiosos, perguntamos, e quem fez o macaco? Se é verdade que o homem veio do macaco, e quem fez o macaco? Alguém deve ter feito. Mas não é. Isto é que é fábula. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Este é o princípio de fé muito sagrado para nós apostólicos. Agora, todos sabem, a maior parte dos apostólicos sabem, porque o bispo gostava muito de pregar isto. Ele virava e chegava o dia que ele tornava a citar. Então ele dizia, está dito neste livro, e sabemos que é verdade, porque foi confirmado pela palavra de Jesus através do Consolador. Que Satanás, tendo perdido a sua origem divina e não tendo conseguido roubar o reino do nosso Pai, porque a intenção dele era dominar até o céu, e não tendo podido, aqui firmou o seu reino. E ele quis fazer um homem, para dizer que ele era igual a Deus. Então, criou um animal. E quando ele criou o animal, Deus foi e pôs nesse animal um rabo. E aí ficou o homem do poder das trevas, criado pelo poder das trevas. Um animal que não tem culpa disto, né? Mas que ele é um animal meio esquisito, em certos princípios. Mas, através dos tempos, o que deu origem a esta ideia foi um homem chamado Darwin. E ele lutou, viajou, escreveu, depois, no fim da vida, a última coisa que ele escreveu, ele negou tudo o que ele tinha dito. Por quê? Porque ele sabia que não era verdade. Conscienciosamente, ele chegou à conclusão que ele não pôde provar que o homem foi uma evolução do macaco. Não pôde provar, nem ele e nem ninguém. Por quê? É um animal. Esse animal tem vida. Por alguém ele foi criado. Não surgiu por acaso. Nada surgiu por acaso nesse mundo. Como que por acaso ia surgir um firmamento tão extraordinário como existe, com todas as coisas no seu perfeitíssimo lugar, cujo segredo, por muito que os homens vasculhem, não chegam a decifrar inteiramente? Como existir por acaso um globo terrestre tão perfeitíssimo e, pelo que parece que consta, até outros mundos, que deve se tratar dos grandes planetas criados? Mas tudo perfeito, e perfeito está no seu lugar, mantido no seu lugar,
Porque começar uma obra perfeita, humanamente falando, também acontece. Mas concluir essa obra perfeita, principalmente com valor moral e espiritual, só pelo poder divino. Aí é que está. Então, o que prova a perfeição da criação, por Deus, não foi só o fato, não é só o fato de que não há outra explicação. Também não é só o fato de que os religiosos mais dedicados, mais santificados e que escreveram alguma coisa sobre doutrina, todos confirmaram isto. E para nós apostólicos, o testemunho do Consolador e da própria pessoa de Jesus e do nosso irmão Aldo nos tempos presentes. Mas também o que prova é a estabilidade desta criação. Se bem que, fisicamente falando, a criatura humana, em parte, perdeu a sua longevidade, porque quando Deus criou a raça humana, ela existia muito mais. Cada homem vivia muito mais, cada mulher. Mas o pecado foi dominando e foi diminuindo a existência da vida humana. E por muito que a ciência faça para, através da medicina e dos laboratórios, procurar descobrir o que sustenta essa vida, está quase na mesma. Se bem que com os atuais conhecimentos e as atuais descobertas, prolongaram a possibilidade da vida humana um pouco mais. Mas, em contraponto, tem surgido moléstias terríveis que dominam milhares e milhões de criaturas, como a chamada AIDS e assim por diante. Mas eu digo ainda aos irmãos que tudo isto é muito importante. E como eu disse, além de não provarem esta afirmação de que o homem se evoluiu de um animal, não provam porque não há base e porque, afinal, se assim fosse, o próprio animal também foi criado por alguma coisa e por alguém. Então, mesmo cientificamente falando, a explicação mais racional e sábia é que o homem e toda criatura, todas as coisas criadas, tiveram sua origem num poder supremo, que para nós chama-se Deus, e diante do qual nós nos curvamos. Mas todas as demais afirmações são frutos do orgulho humano, porque os que deram origem a estas afirmações foram criaturas muito estudadas e muito sábias, humanamente falando. Então foi fruto do orgulho, para não quererem se submeter a um poder supremo. Mas para nós apostólicos não é assim e não pode ser assim. Mas como eu ia dizendo, esta ideia material campeia muito, principalmente nos grandes centros de estudo. Nós não condenamos o estudo. O apostólico pode cursar o curso que quiser, pode chegar a ser muito culto, desde que ele seja humilde e não negue a sua fé. Porque isto é indispensável para a obra da igreja na terra. Mas eu digo ainda aos irmãos que esta doutrina e esta fé no poder criador de Deus é muito importante. Em primeiro lugar, porque Ele é digno desta fé. Deus, o nosso Pai, é digno da nossa fé, da nossa honra, do nosso louvor, da nossa adoração e da nossa inteira submissão. E não só Ele, como o seu amado Filho Jesus e todos os santos criados, inclusive Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa. Mas esta fé no poder criador de Deus é que alimenta a santificação. Porque a criatura humana que crê que os seus antepassados vieram de um macaco, naturalmente vai examinar o que o macaco faz. E ao examinar o que o macaco faz, eles acabam pecando também, né? Porque de onde eles vêm, vive uma vida daquela. Aí chega a conclusão da desculpa para tudo que é promiscuidade, para tudo que é pecado, para tudo que é mal feito.
porque é um animal, inclusive, vingativo, terrível. Eu me lembro de um lugar, eu não fui, não entrei, fiquei fora, mas as pessoas que estavam comigo entraram num zoológico. Não é pecado ir num zoológico. Que tinha um macaco que não podia ver mulher. Se mulher se aproximava da jaula lá da grade onde ele estava, ele atirava uma pedra. E quase todos, quando alguém entrava ali, já avisava. Não para muito perto, porque o macaco tal atira uma pedra. Vê-se que a origem do bicho já é esquisita mesmo, né? Agora, se o homem, a criatura humana que acha que ela se evoluiu do macaco, ela vai fazer o que o macaco faz. Todas as suas malícias, todas as suas vinganças. De maneira que é uma afirmação, embora científica, que prejudica a santificação e a moralização dos costumes. Parece uma coisa inocente, né? Parece uma fábula, mas é uma fábula que tem sérios prejuízos. Por isso o apostólico precisa ser muito vigilante, porque inclusive essas ideias hoje são muito divulgadas em inúmeras revistas, em inúmeros livros e assim por diante. Começa a ler muita coisa que não edifica, no fim acaba pensando que em parte é verdade que o homem se evoluiu de alguma coisa e não foi criado perfeito e inteligente como Deus o criou. A inteligência humana se evoluiu mesmo, mas Deus permitiu isto para poder guardar a própria raça humana, porque Ele não quer que ela se acabe antes dele executar o seu juízo perfeito. Então guardem esta lição consigo, pensem nisto tudo. E, além de tudo, o crer que a nossa origem vem de Deus, que Deus é o Criador do homem, nós temos um grande conforto espiritual, além de um grande ponto de apoio para buscarmos a santificação, a dedicação, a honra, para nos dedicarmos a cumprirmos em nossa vida o objetivo para o qual nós fomos criados. Mas, além de tudo, traz também, logicamente, um conforto espiritual muito profundo à nossa alma. Neste desejo e neste grande anseio de um dia o nosso espírito voltar para onde ou de onde veio e ali reinar com Deus e com todos os santos para toda a eternidade. Mas, concluindo minha palavra, eu digo aos irmãos que vigiem muito a respeito do que leem e a respeito de certas conversas, porque é nas conversas que estas dúvidas surgem. Eu me lembro de um tempo, aqui pastores que estão me ouvindo que se lembram disto. Alguém soprou uma ideia que não havia uma ligação perfeita no que o bispo ensinava sobre a ressurreição. E dali o grupinho foi aumentando. Isso já faz tempo, muitos anos, lá na rua Tuiuti. E quando a Santa Vó Rosa foi avisada por Jesus e nos avisou, já tinha grupos de pastores se reunindo para querer provar que a nossa doutrina sobre a ressurreição era errada. Aí ela falou e mandou que ele mesmo pregasse. Ele, porque ele que tinha sido o autor do primeiro livro. Essa edição atual foi também revista por mim, mas na primeira eu não dei nenhuma penada. Então, ele que teve que explicar e ele explicou. E derrubou, naturalmente, com o auxílio dela e de Jesus. Acabou-se aquela dúvida. Mas surgiu por causa de conversas. Nas esquinas. Assim está a história do homem descendente de animal, descendente do macaco, descendente disso, descendente daquilo. Alguém que soprou a ideia e vai criando asa, né? Vai aumentando. Se não é o dom que temos atualmente na pessoa do nosso prezado irmão Aldo, em pouco tempo estava uma igreja dividida, como acontece com as outras todas. A metade falando que o homem tinha vindo do macaco e outra metade dizendo que não, que isso, que aquilo. Aqui não há divisão, porque temos o dom que temos. E quando começa a fazer fumaça, para depois surgir a fogueira, já o fogo é apagado.
e tudo é arrasado. Pela palavra muito sábia, inspirada pelo Santo Consolador, através do seu vaso precioso, o nosso estimado irmão Aldo. Eu digo aos irmãos com muita franqueza que eu jamais pensaria em precisar fazer um sermão desse. Porque na escola, veja bem, na escola do passado, bem entendido, quando nós éramos meninos, nós aprendíamos na escola que Deus criou o homem e a mulher. E guardávamos isso no pensamento como uma coisa sagrada. Então eu jamais pensei de precisar fazer um sermão desse, porque é uma coisa que sempre afirmamos, os pastores gostam muito de afirmar isso, eles começam pregando, afirmando que Deus criou o homem para a glória dele e tal, para a glória de Deus, né? Então, parecia que não poderia haver dúvida, mas surgiu a necessidade. Então está falado, está recordada a doutrina. E por isso eu afirmo, não deem lugar e nem apoio a qualquer ideia. Se a ideia se opõe à sua fé, tome cuidado. Tome muito cuidado. Um bom aluno, na escola, ouve tudo que o professor fala. Mas o que fere a sua fé, a fé do aluno, ele deve deixar aquilo de lado. Senão não adianta nada. Não adianta crescer no intelecto, crescer intelectualmente e perder no espírito. Por isso vigie e seja sagrada a palavra de doutrina de sua igreja. E quando alguém vier com uma conversa diferente, que se oponha a qualquer ponto que ensinamos, já diga, não quero ouvir. Pode ser apostólico, pode ser pastor, pode ser o que for, não quero ouvir. Acabou. E o assunto está encerrado. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, antes de nos separarmos, após o término desta reunião, nós te louvamos e te adoramos mais uma vez, prestando a nossa gratidão a Jesus, nosso Senhor, a Maria Santíssima e a Santa e Bendita Vó Rosa, bem como a todos os santos do teu reino e da tua glória, que constantemente têm amparado este povo apostólico, livrando a muitos e muitos de perigos, de sofrimentos e de males. E adoramos muito a Santa Vó Rosa e agradecemos à Senhora, e também ao nosso irmão Aldo, pelo amparo que nos tem dado, pelas vitórias conseguidas e também pela cura e os milagres realizados na vida de tantos quantos têm merecido. E agradecemos pela fé confirmada nos tempos presentes, pela obra, mais uma vez, do teu amado Filho Jesus e do Santo Consolador por ele formado, e também pelo ministério precioso do nosso irmão Aldo, o profeta destes tempos. Agradecemos pela fé que tem sido colocada no coração de todo este povo apostólico. E também agradecemos muito à Santa Vó Rosa e ao nosso irmão Aldo, porque sempre que é preciso acudir em algum ponto à nossa doutrina, nós somos alertados em tempo para que a tua igreja seja sempre amparada e protegida. Tudo isto, acima de tudo, é obra tua, ó Pai. Por isso nós te louvamos. E contigo nós prestamos honra, glória e adoração a Jesus, teu amado Filho, a Maria Santíssima, a Santa e Bendita Vó Rosa, e a todos os santos que nos amparam e nos protegem. Seja o reino dos céus para sempre honrado e glorificado. E agora, ó Santa Vó Rosa, rogo a tua bênção para esses teus filhos que aqui estiveram, e rogo também por todos os ouvintes de Hora Milagrosa e por todo o povo apostólico, para que, amparados pela Senhora e com a tua santa unção, eles guardem como tesouro precioso todas as instruções que recebem, para que sejam sempre felizes e abençoados. E também agradeço muito pela presença do nosso irmão Aldo e pela bênção que pessoalmente ele concedeu a muitos. Assim, guarda-nos com a tua graça e leva-nos neste caminho, sempre amparados e protegidos pelos santos do teu reino, e possamos sempre ser felizes e vitoriosos nesta terra. E que a bênção e a comunhão do Espírito de Deus, a bênção do nosso Pai, a bênção de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, o Consolador, a bênção do nosso irmão Aldo e a minha, permaneça com todos os corações que a merecerem. Amém.